diabo, Satanás, Lúcifer, inferno e lago de fogo. Ficou assustado, cristão? Não se assuste. Não desligue o vídeo, acompanhe comigo até o fim este vídeo, que eu vou esclarecer a etimologia da palavra, destas palavras. Palavras estas que mantêm você acorrentado no aprisco, né? Acorrentado ao púlpito ou acorrentado ao altar. São estas palavras que impõem medo, né? Terror, que deixam as pessoas assustadas, né? A ponto de mantê-las presas, acorrentadas às igrejas e, consequentemente, aos líderes religiosos, com a promessa de um suposto Criador que os vai proteger de tudo isso aqui, dessas palavras, simples palavras que serão traduzidas agora há pouco. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quero desejar um abraço a meus amigos céticos, agnósticos, ateus, livres pensadores e ufólogos também. Vamos começar com o diabo. Quero explicar que fiz um resumo, o máximo aqui, para não me alongar muito no vídeo, tá? Então resumi ao máximo. E não vou dar muitas explicações justamente pelo tempo do vídeo. Então vocês acompanhem atentamente. Diabo, né? Palavra do diabo. Diabo, palavra do diabo não, palavra diabo. Do latim, diabolos, do grego, transliterado, diabolos. É o título mais comum atribuído à entidade sobrenatural maligna da tradição cristã. É tratada como a representação do mal, em sua forma original, em um anjo ou querubim responsável pela guarda celestial. Foi expulso dos céus por ter criado uma rebelião de anjos contra Deus, com o intuito de tomar-lhe o trono. Com sua aparência ainda desconhecida, muitas são as tentativas de reproduzi-lo. A mais popular o levaria a ter uma cor vermelha, com feições humanas, com chifres, rabo pontiagudo e um tridente na mão, para remeter a um cetro. Outra forma também comum, quanto à sua aparência, corresponde a um ser metade humana, metade bode, com o pentagrama invertido inscrito no corpo. Uma representação disso é o bafonete, né? Bafonete, para quem não sabe, é relacionado à maçonaria. Porém, a transliteração da etimologia da palavra apenas quer dizer, veja só, apenas quer dizer caluniador ou acusador, né? Então isso aqui significa que aquele que supostamente na Bíblia era o adversário do Deus bíblico, né? Do Jesus bíblico também, né? Ele apenas era o que se opunha a ele, era o contrário às ideias deles. Isso aí é uma estratégia da igreja para todo aquele que se opor ao sistema religioso ser considerado como caluniador ou acusador. Logo, anticristo, né? Diabo, contrário à religião. Satanás. Satanás ou Satã é um termo originário das religiões abraâmicas, né? Do Mediterrâneo, geralmente é aplicado à encarnação do mal em religiões monoteístas, religiões que adoram apenas a um Deus. Porém, a transliteração do hebraico, aramaico e árabe apenas quer dizer a mesma coisa, adversário, tá? Então todo aquele que se opõe contra a religião, ele é o diabo ou Satanás, é o adversário. Então, logo se vê aqui que a religião é como um tipo de ditadura que ninguém pode se opor a ela. Se opor ao Deus bíblico ou ao mito Jesus, então logo ele é considerado anticristo, diabo, Satanás e por aí vai. Agora interessante vem no nome que amedronta muito, né?
os cristãos, que é Lúcifer. Lúcifer, significado do nome Lúcifer. A palavra Lúcifer foi usada na versão em latim da Bíblia, a Vulgata, ainda na Vulgata, para traduzir a palavra hebraica Heilel. Heilel era o nome dado ao planeta Vênus, veja só. Era o nome dado ao planeta Vênus, né? Vai acompanhando, cristão, para você parar com a sua crença absurda e principalmente o medo que te empurra para as igrejas. Na passagem de Isaías 14:12, está se referindo a um rei babilônico, né? Veja só, isso aqui eu vou explicar mais adiante. Veja Isaías 14:12, só um trecho. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, né? Ou filho da luz. Aqui se refere a um deus babilônico, porém é uma referência muito mais antiga ao planeta Vênus. Lúcifer significa estrela da manhã, filho da alva, ou o que brilha, o que traz a luz, estrela da manhã. Se você observar bem, você vai ver a estrela mais brilhante que tem no céu é o planeta Vênus, que às vezes aparece até durante o dia. É possível vê-lo, né? Tradicionalmente, é um dos nomes atribuídos ao diabo, também conhecido na Bíblia cristã como Satanás. Veja só, a palavra Lúcifer foi usada na versão em latim na Bíblia Vulgata para traduzir a palavra hebraica Heliel, que eu já falei. Lúcifer, em Isaías 14:22, está se referindo ao rei babilônico. Veja o trecho completo de Isaías. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Apenas mais tarde, os cristãos começaram a associar o nome Lúcifer ao diabo, o que é um grande erro, uma grande falha. Diziam que esta passagem bíblica descrevia o que teria acontecido a Satanás quando caiu do céu. No entanto, como a associação de Lúcifer ao demônio só se intensificou a partir do século IV. Antes disso, este nome era completamente normal, como a qualquer outra época. Veja só, era tanto normal que vou te mostrar por quê. O nome Lúcifer era bastante usado pelos cristãos. Uma prova disso é um dos personagens que mais causa contradição ou confusão na cultura católica contemporânea, Lúcifer de Glagieri. Lúcifer de Glagieri era um bispo da igreja cristã que viveu durante o século IV. Ele era contra a doutrina do bispo Arius, que dizia que Jesus Cristo era uma criatura de Deus e não o próprio Deus. Inclusive, esta doutrina de Arius foi debatida no concílio de Nicéia, onde lá proclamaram o Jesus Cristo o próprio Deus, certo? Enquanto que a vertente de Arius, bispo, proclamava apenas que ele seria mais uma criatura de Deus. E ali houve uma votação e o Jesus Cristo foi eleito o próprio Deus por maioria de votos. A vertente de Arius votou contra, porém perdeu na votação. A votação deu 300 votos a favor do Jesus Cristo ser o próprio Deus. Então Jesus foi eleito por maioria de votos. Só para referir aqui esse Arius, né, a vertente de Arius, do bispo Arius. Doutrina essa que derrubava a Santa Trindade, exatamente, também derrubava a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lúcifer de Glagieri foi santificado e é conhecido atualmente como São Lúcifer. Né? Pode pesquisar aí na igreja. Existe apenas uma igreja no mundo em sua homenagem. Fica na cidade de Gaglia, na Itália. E o dia de São Lúcifer é comemorado no dia 20 de maio. Você que tem medo dessa coisa toda, medo desse nome, e nasceu no dia 20 de maio, fique esperto. Né? É a comemoração, você nasceu na comemoração do dia de Lúcifer. Em resumo, Lúcifer apenas significava, na etimologia da palavra, estrela da manhã, Vênus, filho da luz, o que brilha, o que traz a luz. Inclusive, este título é atribuído ao próprio Jesus na Bíblia, como está em João capítulo 8, versículo 12. Veja o que diz. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Né? Quem me segue nunca anda em trevas, mas terá a luz
da vida. Veja que aqui o próprio Jesus seria o Lúcifer, né? Inferno. Vamos lá. Inferno usado por diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos ou lugar de grande sofrimento e condenação. A origem do termo em latim, inferno, que significa as profundezas ou mundo inferior. Na Bíblia, os termos normalmente traduzidos por inferno são Hades, no grego, e Seol, Seol ou Sheol, do hebraico. E significa literalmente apenas sepultura. Significa literalmente apenas sepultura. Os lugares, o lugar dos mortos, né? Ou também no caso de Geena, termo grego, né? Que aí já tem outro significado que eu vou mostrar o que é aqui. Com a ideia de destruição e aniquilação eterna, a palavra infernos, que hoje conhecemos, origina-se da palavra pré-cristã, infernos, lugares baixos. Na Bíblia, a palavra é usada para representar o termo hebraico Seol e os termos gregos Hades e Geena. Sem distinção, fatalmente tem causado várias discrepâncias no entendimento bíblico. Geena tem sentido diverso de Hades e Seol, tem um sentido diferente de Hades e Seol. A maioria das versões em idioma português, por seguirem o latim, também não fazem distinção do original hebraico ou grego, das palavras Hades e Seol, ambas com o mesmo significado, tendo conotação clara de um lugar para onde os mortos vão. Em versículos bíblicos onde se menciona tais palavras, é possível perceber que se trata de um só lugar. Com o passar do tempo, muitas religiões interpretaram o inferno como o destino apenas de alguns. Pessoas que assumiram uma conduta louvável no ponto de vista religioso foram condenadas ao sofrimento jamais visto ao mundo material. A crença na existência de um lugar de tormento para o significado das palavras Hades e Seol foi muitas vezes confundidas com a palavra Geena. Geena significa lago de fogo, e uma das formas simbólicas para destruição, é uma das formas simbólicas para a destruição eterna. Alguns teólogos concluem que todos que morrem vão para o inferno, lugar onde até o próprio Jesus, o mito Jesus, foi sepultado, né? Sua câmara mortuária, a mansão dos mortos. Portanto, inferno, Hades e Seol nada mais é que sepultura, cristão. Vamos para o Lago de Fogo. O Lago de Fogo, ou Geena, não é a mesma coisa que inferno. Os 5 versículos da Bíblia que mencionam o Lago de Fogo indicam que se trata de um lugar literal. A Bíblia a Bíblia diz que o Lago de Fogo significa a segunda morte, como está em Apocalipse 20, 14. O primeiro tipo de morte que é mencionado na Bíblia é a morte que resultou do pecado de Adão. Essa morte pode ser revertida pela ressurreição e será eliminada por Deus no futuro, como está em Coríntios capítulo 15, versículo 21. O lago de fogo representa outro tipo de morte, a segunda morte. Embora ela também seja um estado de total inatividade, há uma diferença. A Bíblia não fala nada sobre uma ressurreição da segunda morte. A Bíblia fala que o mito Jesus tem as chaves da morte e do inferno, para indicar que ele tem autoridade para libertar pessoas da morte, ressuscitar do pecado de Adão, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. No entanto, ninguém, nem mesmo Jesus, possui chave para o lago de fogo. O Geena é mencionado 12 vezes na Bíblia. A palavra Geena significa literalmente vale de Inom. Veja só agora, vale de Inom, um lugar que ficava próximo a Jerusalém. Nos tempos bíblicos, este vale era usado como depósito de lixo. Este vale era usado como depósito de lixo
O fogo era mantido constantemente aceso para queimar os detritos. O que não era destruído pelo fogo era consumido por lavas. O mito Jesus usou Geena como símbolo de destruição, como está em Mateus capítulo 23, 33. Ele fala que na Geena o gusano, larva, não morre e o fogo não se extingue, como está em Marcos capítulo 9, 47. Com isso, o mito Jesus quis dizer que estas eram as condições no vale de Inom. Então, Geena, o lago de fogo, nada mais era do que um grande lixão que queimava devido aos gases, e ali o Jesus referia-se apenas a este lago, esse vale de Inom. Tendo explicado tudo isso, cristão, espero que você se liberte das correntes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.